Davi era homem segundo o coração de Deus. Porque Davi era homem segundo o coração de Deus. E eu, estudando, procurei saber o significado do nome Davi. O significado do nome Davi quer dizer amado. Amado. Então, por isso que Davi era homem segundo o coração de Deus, porque ele era amado. Fala para o seu irmão, você é homem, você é mulher segundo o coração de Deus, porque você é amado, você é amada. Agora ele era rejeitado na casa do seu pai. Era o que mais trabalhava, era o que mais ali fazia as coisas, cuidava das ovelhas. Ele não tinha o privilégio de estar sentado à mesa junto com seu pai, para ali estar participando do banquete. Ele estava lá, vai lá, Davi, cuida das ovelhas. E ali ninguém via os seus feitos, ninguém via as suas maravilhas, ninguém viu o que ele fazia. Mas ele estava com o coração cortado, doendo, porque ele era rejeitado pelo seu pai, ele era rejeitado pelos seus. E ali ele fazia os salmos, ali ele adorava o Senhor e cuidava das ovelhas. Ele cuidava das ovelhas, e ele tinha tanto amor pelas ovelhas, quando via leão, urso, ele ali dando até a própria vida para salvar as ovelhas e matava. Ele tinha experiência. Fala para o seu irmão, Deus não chama ninguém se não tiver um histórico. Aleluia. E ninguém sabia do histórico de Davi, pastor. Ninguém conhecia dos seus familiares o histórico de Davi. Ninguém sabia. Mas Deus conhecia o histórico de Davi. E ali Deus teve que mudar o quadro. Deus teve que mudar a história, porque Samuel, sendo sacerdote, profeta e juiz de Israel, pela lei Samuel sabia quem que tinha que ser consagrado era Eliabe, era o primogênito, era o primeiro filho de Jessé. Era o primeiro. E muitos pregadores erram até falar que Samuel olhou a aparência. Tem coisas que Deus faz que o homem tem que se calar. Por mais cargo que ele tenha, por mais espiritualidade que ele tenha, mas ele tem que se calar. E a Bíblia diz que quando Samuel entrou e olhou, falou, certamente é este. Porque pela lei de Israel sabemos que tem que ser consagrado o primogênito, o primeiro. E ali Deus falou assim, olha Samuel, o homem vê aparência, mas eu vejo o coração. Em outras palavras, esses daí estão sentados à mesa e não faz nada. Mas tem um que está lá fora que, pela atitude dele, chamou minha atenção e fez eu mudar o quadro, fez eu quebrar o protocolo. Então se cala e ouve que eu vou agir. Se cala que eu vou agir. E Samuel se calou e fez passar ali todos eles, todos os irmãos de Davi, e não era nenhum deles. E você vê que Davi era tão rejeitado na casa do seu pai, quando Samuel falou, nós sentaremos à mesa sem que ele venha. Você tem um moço que está lá perto das malhadas, então chama ele, porque só vamos assentar na mesa quando ele chegar. E quando ele chegou ali, a Bíblia diz que ele era de pequena estatura, ele era ruivo, de boa aparência. E Deus falou para Samuel, é este, unge ele a rei, é este. E o que me chama mais atenção nessa palavra é que ele não só ali foi a confirmação de Deus para o chamado de Davi ao reinado. Ali foi a confirmação do Senhor, porque aí diz assim, o Senhor ordenou a Samuel que se levantasse e ungisse a Davi. Esta unção particular foi a primeira das 3 que Davi recebeu. A segunda aconteceu quando foi aclamado rei de Judá. Aí na sua Bíblia, 2 Reis 2:4 fala. E a terceira, ao ser proclamado rei sobre todo Israel. 2 Samuel 5:3. E a partir dessa ocasião, o Espírito do Senhor esteve sobre Davi e deixou Saul. Ali houve a confirmação, porque recebeu 3 unção: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nesta noite quer te dar vitória. E ali Deus quebrou o protocolo. Deus ali é o Deus que faz a lei e que desfaz. Deus ali quebrou toda a história por causa da atitude de um homem. Agora olha que coisa forte, fala para o seu irmão, Deus não chama desocupado para a sua obra. Deus não chama desocupado para a sua obra.
Deus só chama aquele que mete a mão no arado, aquele que faz a diferença, aquele que vê, que tem amor no coração. E através dessa atitude, Deus teve que mudar a história. E eu creio que, conjecturando, eu creio que o profeta Samuel falou assim: opa, eu não entendo o que Deus quer fazer, é melhor se calar. É melhor me calar, porque eu estou dentro da lei, eu estou dentro daquilo que está escrito. Mas se Ele que fez, Ele pode desfazer, eu vou me calar. De repente você pode estar atrás das malhadas, estar esquecido, mas através do seu trabalho, através da sua dedicação, através, da sua vida na obra, Deus começa a mudar o quadro, Deus começa a tocar no coração do pastor, no ministério, Deus começa a fazer o agir. E Deus começa a te levantar do nada. Aleluias. Deus quer te dar vitória. Aí o mais interessante, porque Deus não levantou ali Eliabe. Deus não levantou Eliabe. Por que Deus não levantou Eliabe? E muitos se perguntam se ele era o primogênito, se ele era para ser ungido rei de Israel, se ele era o primeiro ali da linhagem de Jessé. Ele era o primeiro. Aleluia. E diz assim: não olhes para a aparência, mas para o coração. A este tenho rejeitado. 1 Samuel 16, 7, 8. O coração é a realidade do ser. Nós somos o espelho que traduz essa realidade. Eliabe tinha uma moldura esplêndida, mas suas ações e gestos eram reprováveis. Ele não compreendia as coisas do alto e era um homem carnal. E por isso Deus não podia chamar ele. Porque Deus só chama pessoas que têm a visão do alto. Deus só chama as pessoas que querem fazer a diferença, ainda que seja humilhado, ainda que seja criticado, ainda que seja perseguido. Mas Deus vai exaltar, Deus vai levantar. Aleluia. E por detrás das malhadas, Davi profetizava seu futuro. Cada ovelha, um irmão israelita, sob os seus cuidados, tosqueava, alimentava, resgatava o rebanho, e era grande, mas a chamada cada ovelha pelo nome, com carinho as tratava, conhecia o estado do rebanho. Olha que tremendo. E um grande homem de nobre coração, a quem sua família teimava em não conhecer. Davi não era conhecido pelos seus. E de repente acontece isso com você. Você não é conhecido pelos seus. As pessoas não acreditam na sua convenção. As pessoas ficam fazendo chacota, falando. E isso te traz tristeza. Assim também era com Davi. Mas em nenhum momento ele desistiu de olhar para o alto. Em nenhum momento ele desistiu de acreditar que Deus ia mudar o cativeiro, ia mudar o quadro dele. Deus, Ele quer te dar vitória nessa noite. Aleluia. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua vida. Aleluia. E Samuel, ali designado por Deus para a missão de ungir o futuro rei de Israel, o profeta se dirigiu a Belém de Judá. Ao ver a família de Jessé reunida em seu coração, elege Eliabe, que em hebraico significa pai poderoso. Sua aparência era tão imponente quanto o significado do seu nome. Ele impressionou a Samuel. Certamente estar perante o Senhor, o seu ungido. E o que Deus respondeu a Samuel se traduz na essência do reino celestial. Deus, Ele sabe. Deus, Ele conta com você. Deus não vai levantar uma pessoa se ela não estiver preparada, se ela não tiver o espírito excelente, se ela não tiver a visão do reino. E qual é a visão do reino? É perder aqui para ganhar lá na frente. Tem muita gente que quer ganhar aqui para perder, nem perder, só ganhar. E Deus, Ele quer te dar a vitória. Deus, Ele quer mudar o quadro da sua vida. E o que me chama a atenção é que esse histórico de Davi ficou para os seus. Quando Davi começou a colocar no coração e abrir templos, e abrir ali templos para adorar o Senhor, Deus falou para ele: olha, Davi, você não pode não. Suas mãos estão sujas de sangue. Suas mãos estão sujas de sangue. Passe isso para frente para alguém. Mas você não pode. Ali Davi incumbiu Salomão.
E Salomão ali pediu sabedoria, como vocês sabem, a Bíblia relata, e ali querendo abrir templos, que aquelas peças, aqueles utensílios que ali Davi guardou para construir o templo, e ele ali começou a fazer. E a Bíblia relata que quando ele começou a fazer o templo, fala para o seu irmão, para Deus você tem que fazer o melhor. Se não for o melhor, não serve. Se não for o melhor, não serve. Se não for o melhor, não serve. Às vezes o pastor está falando aqui, olha assim, porque quem está aqui no altar, ele está recebendo a negatividade da igreja. Eu costumo dizer o seguinte, a igreja passa para o pastor, o pastor passa para Deus, depois Deus dá para o pastor. Ele é o último a receber, mas ele tem visão de saber como está o rebanho, como está a espiritualidade da igreja. E ali Salomão começou a fazer os templos e falou para os seus comandados, olha, eu quero o melhor levita para adorar a Deus. Eu quero o melhor levita, e falaram para Salomão, tem até mãos, mas não tem melhor como Asaf. Mas pela lei de Israel, diz, quem tem 60 anos não pode mais adorar a Deus. Aí Salomão foi lá no histórico do pai dele e viu que Deus tinha quebrado o protocolo e falou assim, então traz Asaf, eu quero melhor, eu quero melhor, eu quero melhor. Aleluia. Glória a Deus. Ele ali quebrou o protocolo porque ele tinha o histórico do seu pai, ele sabia do histórico. Ele falou, não tem até a lei, mas se Deus quebrou a lei na vida do meu pai, que era o último da casa do meu avô, eu também vou quebrar, porque eu tenho esse histórico. É fazer diferente, é sair da mesmice, é mudar o quadro. É mudar o quadro. Glória a Deus. E Deus só tira de trás das malhadas quem vai fazer a diferença. A Bíblia diz, lá no livro de Malaquias, se eu não me engano, 3,18, outra vez vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, entre o justo e o perverso. De repente você sempre foi justo, mas por dar ouvidos à voz contrária, você perdeu essa essência de justo. Você está passando a ser perverso, e Deus está te alertando hoje, quebra esse protocolo, muda o quadro da sua vida e começa a adorar a Deus. Aleluia. Deus, Ele quer te dar vitória. Deus, Ele quer mudar o quadro da sua vida. Davi, desprezado pelos irmãos, excluído do privilégio, o menor entre todos, Deus o via e deu a última palavra: te escolhi para ser rei. E nada pode impedir o sucesso do homem que tem um coração transbordante de bondade e gratidão a Deus. Os homens carnais não compreendem os sobrenaturais. E o galã Eliabe não levava Davi a sério, tratava-o como um incapaz. Davi, cheio de fé, se preparava para combater o gigante Golias, quando Eliabe diz: o que estás fazendo aqui? Com quem deixaste as ovelhas? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Como pode? Ele viu Davi ser ungido por Samuel, e Eliabe era desprovido de entendimento. Ele não queria entender que não foi ele que Deus tinha escolhido, mas sim Davi. E ele ali tinha um ódio no coração, ele perseguia até o próprio